Boa noite a todas as pessoas presentes aqui na Câmara do Abaré. Eu gostaria de citar, como esse é meu quarto mandato, eu acho que nenhuma sessão que eu participei, nós tivemos 4 vetos de prefeito a projetos votados por unanimidade pela Câmara, acho que é a primeira vez, mostrando, inclusive, veto a projeto de vereador da base, que não gera nenhuma despesa, diga-se passagem, o projeto. Então, eu queria até parabenizar o doutor Júnior, eu olhei o parecer, que ele elaborou, muito interessante, pedindo a rejeição desse veto. E é assim que eu, particularmente, vou proceder. Então, primeira vez, eu acho. Então, existe alguma coisa, e é um precedente perigoso, eu diria, se essa casa acatasse o veto. Precedente perigoso. Precedente que realmente mostra uma certa beligerância, um certo tentativa de confronto com essa casa. Ninguém, com esse gesto, está pedindo paz, não. Relação republicana entre um poder e outro. Não é dessa maneira que se porta. Eu gostaria, inicialmente, convidar a todos para 3 atividades que eu acho importante nos próximos dias. Terça-feira que vem, dia 29, o professor Rafael Valim estará proferindo uma palestra lá no Instituto Federal sobre o estado de exceção, a forma jurídica do neoliberalismo, que é um ensaio que ele fez, que eu até em outra oportunidade distribuí para todos os vereadores. Aliás, um belo ensaio, muito interessante, muito atual. Vai ser 7 horas da noite, lá no Instituto Federal, terça-feira que vem, dia 29. E, por outro lado, no dia 14 de setembro, véspera do aniversário da cidade, haverá aqui nesta casa a audiência com todos os municípios abrangidos pela SP 255, a frente parlamentar coordenada pelo deputado Carlos Neder. Estaremos aqui discutindo e, às 4 horas da tarde, todo mundo também está convidado, a CCR vai fazer uma visita na obra da SP 255. Isso é aberto a todo mundo que queira, isso vai ser às 4 da tarde, e às 7 da noite, as cidades desde Itaporanga até Rincão estarão presentes aqui. Eu acredito que a maioria aqui estará, e nós também estaremos. E essa vistoria será feita às 4 horas da tarde e a audiência 7 horas da noite. No dia 22 e 23, teremos uma ilustre presença aqui em Abaré do sociólogo Gessé de Souza, professor da Universidade Federal Fluminense, que vai falar sobre o Brasil contemporâneo e também desde a escravidão até os dias atuais. Esse vai ser o tema do sociólogo Gessé de Souza, autor de vários livros, e realmente também vai ser lá no Instituto Federal, já está definido, 7h30 da noite, e convidamos a todos também. E é bom a gente ouvir pessoas que pensam o Brasil como pensa o professor Gessé de Souza. Então, que tem um renome, inclusive, internacional. E no sábado, ainda precisa definir o local, vai ter uma oficina para professores com o professor Gessé de Souza. Eu também queria fazer um destaque, que eu fiz um requerimento, e baseado numa conversa que eu tive com o ex-prefeito Wagner Bruno, e também pela matéria da comarca, a respeito do túnel, a passagem, a transposição ali da Lagoas, ele me lembrou, e isso requerimento é apenas a título informativo, que existe um projeto, que não vai ser executado tão já, esperamos que um dia ou seja, que é a questão dos piscinões. E um dos piscinões, ele estava recordando que o projeto da época dele é bem próximo a Alagoas. Então, a pergunta que estou fazendo no requerimento é se está sendo levado em consideração essa questão da localização dos piscinões próximo à transposição. É apenas isso o motivo do nosso requerimento. E eu estive dando uma olhada sobre o índice da Firjan. O que é a Firjan? A Firjan é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que ela tem, desde 2006, um índice muito interessante que analisa, digamos, a saúde financeira dos municípios brasileiros.
São quase 4.400, para ser preciso, 4.544 municípios que foram analisados pelo índice da Firjan. E mostra realmente a situação caótica que os municípios brasileiros vivem ou viveram em 2015, principalmente em 2016. É um índice que vale a pena a gente dar uma olhada. Eu vou aqui sugerir, ou melhor, elencar algumas conclusões que esse relatório estabeleceu, inclusive aqui para a nossa cidade. E o que eles analisam? A questão da geração de receita própria, é um dos itens, gastos com pessoal, investimentos do município, mais um item, que é liquidez, e, por último, custo da dívida. Então, são todos esses, e está muito bem tabulado, só entrar no site da Firjan que a gente vê. Cerca de 2.091 municípios infringiram a lei de responsabilidade fiscal. 2.091 de 4.500 infringiram. Inclusive, a Avaré é citada em 2 itens, gastos com pessoal e liquidez. Outra coisa bem interessante, que ficou bem definido, que 87% dos municípios brasileiros estão na chamada gestão fiscal crítica. Quer dizer, que ela é dado nota, de 0 a 0,4 é gestão crítica, de 0,4 a 0,6 é gestão difícil, 0,6 a 0,8 é boa gestão, e acima de 0,8 é gestão excelente, por excelência ou excelente. E sabe quantos municípios tiveram gestão excelente ou de excelência? Apenas 0,3% dos municípios brasileiros. E a conclusão que eles chegam, que os municípios brasileiros, com as condições que hoje estão, é uma bomba a explodir brevemente. E a Avaré está aí realmente também elencada nessa situação, que o desempenho em 2016 realmente foi muito ruim em muitas cidades, como eu já mostrei pelo índice, inclusive em nossa cidade. Agora, isso é culpa só da má gestão? Também é culpa de má gestão, mas é culpa principalmente da recessão que se abateu e a menor atividade que abateu em todo o Brasil. Principalmente, todo mundo sabe o que aconteceu em 2015 para 2016, realmente houve uma verdadeira debacle na atividade econômica brasileira. E, por exemplo, 12% dos municípios simplesmente gastaram mais do que o índice permitido gasto com pessoal. Restos a pagar, eu estava vendo o gráfico do restos a pagar, achei muito interessante. A Avaré, o que é restos a pagar? É quando você tem mais dívida e menos dinheiro em caixa. Você não tem dinheiro em caixa para pagar as dívidas. A Avaré, só de 2006 até hoje, só em 2014, teve mais recursos do que restos a pagar. Compensação, 2016, foi um desastre, na verdade, pelos dados mostrados pelo índice da Firjan. E assim vai. Então, a gente vê que Avaré, gastos com pessoal e liquidez são os pontos mais frágeis da análise desses números. Todos os números não são bons, e há uma preocupação muito grande, justamente com todos os municípios. Se não fosse o dinheiro da repatriação, que entrou para ajudar um pouquinho as contas dos municípios, a situação seria ainda pior em termos de Brasil e mesmo em termos locais. As prefeituras com gestão fiscal difícil ou crítica, e foi o período de menor investimento dos municípios brasileiros, foi exatamente 2016. 3.663 municípios, praticamente quase a totalidade, simplesmente investiram muito menos que os anos anteriores, por falta absolutamente de recursos. E assim por diante. E as receitas de 2016 foram equivalentes ao ano de 2013. As despesas aumentaram e, com isso, os investimentos diminuíram. E ficou muito restos a pagar. Esse é o panorama da maioria dos municípios brasileiros, inclusive da nossa cidade. Então, eu estou citando esses números, tem mais dados aí, é bastante interessante a gente analisar esses
esses números, por isso que exige responsabilidade desse governo, porque realmente está numa situação muito difícil do ponto de vista econômico. É para isso que eu tinha para hoje. Boa noite.